Unaerp. Nota Fiscal Paulista. Doe seus cupons para a Advirp. O que significa a retirada da trava de 7,5% para o cálculo dos créditos dos cupons válidos somente para as entidades? Sem a trava, um cupom poderá gerar até R$ 257, independente do valor da compra. Um cupom de R$ 10 poderá alcançar o teto, ou seja, pode gerar créditos de até R$ 257. Na antiga regra, com a trava, ele gerava no máximo 75 centavos de crédito. Se eu doar o meu cupom para uma entidade, também vou ganhar bilhetes para participar do sorteio para pessoas físicas? Sim. A doação de 50% dos recursos era destinada a apenas 4% das entidades. O novo modelo visa uma melhor distribuição desses recursos. A previsão de doações pode atingir a R$ 200 milhões ao ano. Como doar créditos da Nota Fiscal Paulista? Siga o passo a passo. Para se cadastrar, acesse o site da Nota Fiscal Paulista, nfp.fazenda.sp.gov.br. Entre no sistema com seu login e senha. Acesse o campo Entidades na barra superior do site. Em seguida, Doação de cupons com CPF automática. Você pode escolher o período de doação: anual, semestral ou trimestral. Abaixo, você irá digitar o nome da entidade Advirp na segunda opção por razão social. Selecione a Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e região e confirme sua doação automática. A entidade e a pessoa que doou a Nota Fiscal Paulista participam mensalmente do sorteio, podendo ser contempladas. Nota Fiscal Paulista. Você pede, muita gente ganha. Para mais informações, acesse o site www.advirp.com.br. Música, informação, prestação de serviço. Rádio Unaerp. Pendurados. Boa noite, agora são 9h42 no horário de Brasília e a gente vai começar um programa piloto aqui na rádio, que é o programa Pendurados, um programa que vai falar sobre esporte de maneira descontraída. A gente vai debater os assuntos da semana e não só sobre futebol, geralmente futebol, mas só que vamos falar sobre vôlei, sobre basquete, sobre UFC, sobre tudo que aconteceu de quente na semana. Eu tô aqui com 5 integrantes, contando além de mim, estamos em 6 aqui. Sabe contar, hein? Eu fiz com o Mon, né, cara? E em ordem aqui temos o Luiz Henrique. Boa noite, gente, de novo. Temos aqui o Giovanni Henrique, que teve um problema com o nome dele, se apresente. Meu nome tá errado. Os caras colocam Giovanni com I no final, depois muda pro começo. Não, mas fui eu que errei. Não é com I no final? Então, pera. Então que eu errei aqui. Boa noite, né? Boa noite, gente. Temos aqui o Vitor Morales. Prazer. Um pouco tímido ainda. Prazer. O Aleph Araújo. Prazer, gente. E o Vitor Almeida. Boa noite, gente. Temos 2 Vítores aqui. Se eu tô fazendo Como que fala o plural de Vitor? Eu não sei. E o Vítores? Não sei. Não tenho a menor ideia. Vitors. Não sei. Eu sei que um é grande e o outro é pequeno, então dá pra diferenciar. O Vitão é o maior, óbvio. Obviamente. Exatamente. E hoje a gente vai começar falando sobre o assunto mais polêmico, talvez o mais comentado semana, que foi sobre a contusão do Neymar, né? O Neymar fraturou, né, o 5º metatarso dele. Do pé direito. Do pé direito. Deixa claro, né? O pé excelente dele. Pé bom. O esquerdo é só bom. O pé excelente, exatamente. E ele deu entrada já no hospital, informações quentes aqui no Pendurados. Ele já deu entrada no hospital, ele vai fazer a cirurgia amanhã, em Belo Horizonte, e o médico que vai fazer a cirurgia é o mesmo médico que fez a cirurgia do Ronaldo lá em 2002. E do Schumacher. E fez do Ronaldo quando lesionou, aquela lesão no joelho do ligamento cruzado, que voltou e fez, não só foi o artilheiro da Copa, mas fez 2 gols na final. Foi eleito o melhor do mundo no final do ano. Só não vê quem não quer, exatamente, né? E, enfim, vai ser em Belo Horizonte. E a data de volta do Neymar é mais ou menos de 2 meses e meio até 3 meses. Se ele voltar em 3 meses, que é o tempo máximo de espera, talvez ele fique só 20 dias em espera da Copa. Então ele vai perder
quase a temporada inteira do PSG, vai perder o jogo decisivo do PSG contra o Real Madrid semana que vem, a gente já vai falar sobre isso, mas também corre riscos dele chegar muito enferrujado pra Copa. E aí eu queria abrir aqui a discussão. Seguinte, vocês acham que com essa parada dele, fisioterapia, ficando aqui no Brasil, depois ele vai voltar pra França, vocês acham que ele vai ficar enferrujado, ele vai ficar pronto? Com medo de dar uma dividida também, né? Você acha que vai acontecer o quê? O que vocês pensam sobre isso? Eu sou um pouquinho mais otimista por conta do grupo que o Brasil tem. O Brasil no grupo E tem Suíça, Costa Rica e Sérvia. Seria mais complicado se o grupo do Brasil fosse um pouco mais difícil. Mas já que o Brasil vai poder se preparar, vai ter 2 jogos contra a Rússia e a Alemanha, vai dar para montar um time base caso o Neymar ainda não esteja preparado na fase de grupos. A distância entre os jogos da fase de grupos são de 5 dias. Então, já que são 3 jogos, 15 dias, mais os 20 até a Copa, o Neymar tem mais de um mês. Então, eu acredito que dá pra... Fisicamente ele vai chegar bem, mas o problema vai ser o ritmo de jogo. Mas até as oitavas de final, dá pra ele pegar o ritmo, sim. Mais alguém? Eu não me preocupo com o ritmo de jogo. Pra mim, ele, como craque que ele é, ritmo de jogo ele pega fácil. Pela habilidade que ele tem. Eu acho que o entrosamento também, que nem o Giovanni falou, acho que ajuda bastante, né? Eu acho que talvez ele tenha algum problema em voltar pro PSG, que talvez não seja pessoas que ele tá muito acostumado a jogar, mas Renato Augusto, Gabriel Jesus não sabemos, Firmino talvez, o William e assim por diante, ele tá muito acostumado, Daniel Alves, Marcelo, sabe? Talvez... A reserva dele hoje seria o William, né? Então, não sei. Na minha opinião seria o William. A questão é que no time titular do Tite, o William era titular, não era o Felipe Coutinho. Sim. E o Felipe Coutinho, apesar de ser ponta esquerda, ele dividia na direita com o William. Com a ausência do Neymar, que provavelmente não vai ter, mas caso ele não comece bem e tenha que pegar ritmo nos treinos... O William deve jogar. O William deve jogar na ponta direita como sempre jogou e o Coutinho vai pra posição dele que ele tá acostumado. Talvez isso, que tá acostumado no Liverpool e agora no Barcelona. Só que o Neymar ele faz uma movimentação dentro do campo que ele joga mais centralizado em vários momentos também. O Coutinho... Então talvez o Coutinho ou o William vão ter que dividir essa responsabilidade, ou um dos dois vão ter que fazer o mesmo papel que o Neymar faz. Talvez até o Gabriel Jesus tenha que sair um pouco mais pra buscar a bola. Sim. Eu acho que o Felipe Coutinho deve fazer essa função mais centralizado. Ele tem mais capacidade, o William é jogador mais de ponta. Exatamente, o Neymar ele é um ponta e o Coutinho ele corta muito pro meio, mas como até um meia esquerda. Então, vai mudar muito o jeitão de jogar. Mas eu acho que, além de tudo, o meu problema, a minha preocupação real é que o Neymar, além de ele ser um craque, de ser um dos melhores do mundo hoje, o melhor brasileiro atualmente, ele gera uma confiança muito grande. E talvez a ausência dele gere uma desconfiança muito grande. Entende? Exatamente. Então, apesar dele estar ali, mas não jogando bem, talvez isso possa contaminar os outros atletas, sabe? Porque ele é uma referência dentro de campo. Não só pro Brasil, mas também pros adversários do Brasil. Mas ele vai ter... O Brasil vai ter um teste. Vão ter 2 testes, na verdade, né? Contra a Suíça e a Alemanha. Sem o Neymar. A Alemanha vai enfrentar novamente a Alemanha, e sem o Neymar. Exatamente. A última vez isso aconteceu. Mas aquele time do Brasil era tenebroso, velho. Esse time é muito melhor. Tinha Luiz Gustavo, tínhamos Dante. Eu acredito que, diferentemente da Copa 2014... o único jogador do meio pra frente que estava em alto nível naquela Copa era o Neymar. Se a gente pegar essa seleção, a gente tem Gabriel Jesus, que mesmo agora voltando de lesão, brilha ainda na Premier League. A gente tem o Felipe Coutinho, que é indiscutível o nível dele. O Firmino que tá fazendo gol todo jogo. Firmino. Acredito que técnica não falta. É lógico que você tem um Neymar no time. Acrescenta, né? Acrescenta demais em qualquer equipe no mundo hoje. Mas a seleção, pelo que eu falei, com um grupo mais fácil, dá pro Neymar e pra seleção se darem muito bem. Mas você acredita que talvez o Brasil tenha uma Neymar dependência? Assim como, por exemplo, o Real Madrid? Eu acredito por conta dos jogadores que tem. Você tem um Coutinho que estourou no Liverpool e agora, mesmo não disputando a Champions League, tem muito potencial para esse Barcelona e para a seleção. Tem o William que nos últimos jogos praticamente decidiu contra o Barcelona na Champions League. Jogou muito, hein? Muito bem contra o United no final de Fez semana. Gol também, inclusive. Firmino, que tá jogando muito no melhor ataque do futebol inglês. Então acredito que Neymar dependência não tem.
Até porque nas eliminatórias o Brasil jogou sem o Neymar em alguns jogos, porque ele foi suspenso. E o Brasil goleou. Então, assim, é lógico que é eliminatórias, não é? Tipo, a mesma coisa você pegar uma Espanha, uma Alemanha, Mas eu por acredito, exemplo. exatamente. Mas já serve de parâmetro pra você pensar, tipo, como seria o Brasil sem o Neymar. E o Willian jogou naquela posição, foi bem, inclusive. O Willian jogou de ponta esquerda? Ponta direita. Ponta direita. E o Firmino, né, centralizado, indo mais, cortando mais pro meio. E tem um pequeno detalhe também, né? O técnico nosso é o Tite, né? É o Tite que O sabe Tite faz mexer, mágica, né? o Tite faz mágica. Acredito que É. ele vai saber trabalhar disso também. Talvez ele já esteja muito pronto também, porque a questão que eu falei do Neymar dependência é muito pra estratégia do time jogar em prol do Neymar. Não só dele ser o único que presta, mas que nem eu falei do Real Madrid. Eles jogam a bola pro Cristiano Ronaldo. Eles jogam para o Cristiano Ronaldo. Entendeu? Então, eu tava com medo de talvez isso acontecer. Não acho que o Tite faça isso. Não. Então, eu acredito que não exista uma Neymar dependência na seleção brasileira. Mas a presença dele em jogos impõe respeito no adversário. Os adversários sabem que a qualquer momento o Neymar, numa jogada sozinho, num drible desconcertante, pode decidir o jogo em cobranças de falta, que ele vem se especializando bastante. Sim. Então, assim, eu acho que a ausência dele nesses dois confrontos anti-Copa, que é Suíça e Alemanha, vai fazer, assim, uma falta. Assim, a presença dele mesmo dentro de campo. Talvez esse amistoso com a Alemanha tenha caído como uma luva pra gente, porque vai ser o real teste do Brasil contra um time de verdade, porque, assim, respeito à Suíça, tem lá uns jogadores muito bons. Shaqiri. Mas mesmo o Shaqiri, né? Não, tem o Schweinsteiger lá o Schweinsteiger joga... Schweinsteiger não, é Lichtsteiner. O Chaka que joga no Arsenal também. Então, não é uma seleção de alto nível. Goleiro do Borussia Dortmund. Exatamente. Não é uma seleção de alto nível, é uma seleção com algumas estrelas, não tão expressivas, mas a Alemanha, atual campeã, atual maior goleadora no Brasil, 7-1, vai ser o real teste. Acho que a partir dali, alguém não concorda? O Vitor não concordou? Não, eu acho muito humilhante você ter que lembrar do 7-1. É muito triste, nosso 7-1 de cada dia. Mas tem também toda aquela história, né? O jogo pós aquele 7-1, que vai ser esse agora o amistoso, na casa da Alemanha, em Berlim. Então, assim, a gente fica naquela expectativa, né? De como vai ser, como a seleção brasileira vai reagir. E eu tô bem curioso pra ver esse jogo. Eu acho que eles vão chegar com sangue nos olhos. E a realidade é totalmente diferente, né? De lá pra cá o Brasil já foi líder do ranking da FIFA. Naquela época ele tava nem no top 10. De lá pra cá o Brasil foi eliminado da Copa América. O Brasil não participou da Copa das Confederações. Sim. E a Alemanha foi campeão mundial. O time B. E hoje é tipo... pra mim a Alemanha é o melhor time do mundo. Assim, é a melhor seleção do mundo, né? Verdade, existe uma coisa muito interessante que dá pra fazer em alguns sites de simulação de jogos, que você simula todos os jogos de todas as partes da Copa. Todos os confrontos e os confrontos possíveis que geram. E todas as vezes que eu faço, sem nenhum favoritismo ou patriotismo do Brasil, a final sempre é a mesma, Brasil e Alemanha. E às vezes é Brasil e Argentina. Mas o Brasil sempre pega uma chave um pouco complicada, porém que dá pra enfrentar. Pega uns times bons. O Brasil pode enfrentar qualquer time hoje. Hoje eu acho que o Brasil é um favorito também. Sim. Acho que a Alemanha, eu ainda colocaria em primeiro. Sim, depois mas o Brasil. O Brasil tá ali do lado. Acho que tá em segundo e o terceiro lugar, que já é a Argentina, ou talvez... Eu coloco a Espanha, cara. Coloco a Espanha. A Espanha tá com um time muito bom, mas tá com muito tempo sem conseguir ganhar muita coisa, apesar da Copa. Mas eu coloco a Espanha ou a Argentina. Apesar da Espanha, acredito que o terceiro lugar pro Brasil tá muito mais longe do que o Brasil pra Alemanha, entendeu? A Alemanha jogando contra o Brasil é muito mais disputado do que o Brasil contra a Argentina. Contra a Argentina ou a Espanha, por exemplo, entendeu? A França também, que vai... A França. Eu acho que a França não... A minha opinião, a França acho que não... Griezmann. Não chega nem na semifinal. Eu acho que a França tem um time melhor do que vinha tendo, né? Sim. Mas é um time muito novo. O que me chama a atenção no time da Alemanha é a facilidade que teve pra disputar uma Olimpíada com o Brasil. Jogou com um terceiro time praticamente, contra um Brasil que tinha Neymar, tinha Renato Augusto, Gabriel Jesus, e usou um time onde não tinha muita peça
internacional, se é assim que a gente pode dizer. Algum Internacionalmente jogador de conhecida, né? isso, algum jogador de destaque. Chegou à final. Eles foram campeão numa Copa das Confederações Com o time- o segundo time. Nem, acho que E- não era o segundo, era o terceiro time, na Terceiro verdade. Era time. igual como foi nas Olimpíadas. E nem foi utilizado o time titular. Então, pra mim, a Alemanha continua sendo a favorita, até pelo trabalho que vem sendo feito desde 2002. Eles não são... O jeito que eles veem o futebol é muito diferente do estilo brasileiro. Completamente. Né? Eles têm um planejamento diferente do nosso. É só a gente pegar quantos técnicos a gente teve desde a nossa última Copa do Mundo. Pois é. Nós Muitos. tivemos vários. Eles tiveram 2. O Joaquim Low tá desde a Copa de 2006, cara. Então, Já fez mais de 10 anos na frente da seleção da Alemanha. E parando pra analisar, eu já li muito sobre isso. A Alemanha enfrenta o 2-0 que tomou do Brasil em 2002, como a gente enfrenta o 7-1 de 2014. Eles enfrentaram como uma vergonha. A partir dali o trabalho começou, o trabalho rendeu agora em 2014, mas se você parar pra pensar em 2010, 2006, a Alemanha não sabe o que é ficar abaixo do terceiro lugar. Aquele time, eu achei que o time da Alemanha de 2010, aquele time eu achei que Tinha podia chegar tudo pra muito ganhar. longe. É, E chegou em terceiro. chegou em terceiro. Então, tava em terceiro. Aí em 2014 ganhou. 2006 ficou em terceiro também. Então, o Brasil ficou em quarto agora na última. Sempre pega, nunca foi na fase de grupos, nunca foi nas oitavas, mas nunca foi o favorito. Em 2010 não era um grande favorito. Exatamente. 2014 veio muito bem por conta da Copa das Confederações do ano anterior a este, mas desapontou, né? Um pouco só. Sim. 7 vezes desapontou. Gol da Alemanha. fora o Gol jogo da- contra a Holanda, né? 3-0. O jogo contra a Holanda foi um jogo, assim, presencial. Foi só pra não ser WO, mas tomou Exatamente. 3, então foi a mesma Façam coisa. isso, gente. Eu tô magoado, Foram desculpa. 10 gols em 2 jogos. Tomou 10 gols e fez um só em 2 jogos. Só. Então, a gente sai dessa. Aí sai como quase não indo pra Copa. E aí depois o Tite entra, a gente começa a ganhar. Perdeu um jogo só, que foi contra a Argentina no amistoso. Foi no Que não valia nada. absolutamente nada. Foi longe, foi lá na Coreia. Testando o jogador aí. Na Austrália, Tava- foi na Austrália. Foi um lugar muito longe. Austrália. E então, tá em primeiro, voltou primeiro no ranking da FIFA, não sei. Eu, como brasileiro, aposto no Brasil, mas se a Alemanha... A Alemanha já voltou. então. O Brasil tá em segundo. E o mais importante, após o 7-1 na Copa de 2014, acho que a seleção conseguiu reconquistar a confiança do torcedor brasileiro. Completamente. Hoje, quando se fala em jogo do Brasil, tem aquela roda de debate sobre o jogo, e a torcida vai pro estádio e apoia o time. Então acho que O Brasil hoje ele é apontado como favorito para os jogos, como né? favorito. Antes não. E eu acho que com o Tite deu uma nova cara para a seleção e conquistou o apoio total da torcida. Então, eu acho, na minha opinião, que a Alemanha continua sim sendo a primeira, pelo fato de continuar bastante com o mesmo técnico, a mesma filosofia de jogo por um bom tempo, então os jogadores vão ganhando confiança no técnico, vai vendo que com esse técnico tá dando resultado, as vitórias estão vindo, então por isso eu acho que a Alemanha ainda continua primeiro, mas o Brasil tá ali junto, tá lado a lado com ela. Só uma pergunta pra vocês. Qual seleção vocês veem como uma surpresa pra essa Copa do Mundo? Suécia, Suécia? Bélgica. Bélgica. Vamos ver. Essa A aí. geração vejo a belga. Eu vejo a Bélgica um pouco mais amadurecida. Sim, Nas sim. últimas Copas era uma seleção mais nova, mas nessa eu já vejo que tem uma seleção mais preparada. Posso Claro. falar? Portugal. Portugal? Pra mim, Portugal. Quem tem em Portugal além do Cristiano Bernardo Ronaldo? Silva. Bernardo Silva e do Nani. Tem o Rafael Guerreiro do Borussia Dortmund. Nani. O Pepe, você acha que consegue ser convocado mesmo no Ele Besiktas? vai ser convocado, com Acho certeza. que pelo mesmo motivo que a gente convoca um jogador mais velho pela experiência, o Sim. Pepe vai ser levado por Com esse mesmo certeza. motivo. É, bem verdade. A Portugal vive aquela estrela do Cristiano Ronaldo que toda hora ele aparece pra fazer gol e cresce em Sim. jogos grandes. Exatamente. Por mim vai ser Portugal. Se não for Portugal, pra mim é Bélgica. Bélgica, realmente. Vocês acham que Portugal tem chance de chegar às fases finais da Copa do Mundo? Final não. Eu não acho que passa da semi. Da semi não passa, Na mas minha acho que opinião, pode chegar a se semi. chegar na semi, eu como o que penso, acredito que já seja uma grande surpresa. Pros portugueses já vai ser a coisa mais maravilhosa do Sim, mundo. sim. Chegar a uma semifinal. Mas passar, eu não acredito. Não. Mas seria uma também zebra. Portugal ganhar uma Copa do Mundo seria Um a feito última história. coisa. Cristiano pra- Ronaldo- Cristiano Fechar com chave de ouro Fechar a com- Ele carreira podia dele. aposentar ali que já O realizado. legal cara. é que existem, caso a Argentina e caso Portugal
consigam ir muito bem na Copa, eles estão em grupos diferentes, em chaves diferentes. Então eles conseguiriam se pegar na final. A final entre Portugal e Argentina, eu acho que é a segunda final que eu queria muito ver. A primeira é Brasil e Alemanha. Mas se vocês pararem pra pensar, é a última Copa do Messi em alto nível e do Cristiano Ronaldo também. Mais pelo Cristiano Ronaldo por ter um pouco mais de idade que o Messi. E seria O Cristiano Ronaldo vai estar sempre em alto nível, cara. Ele é um atleta fantástico. Claro. Mas Atleta. Ele é um atleta. Mas pela idade, já não seria em completamente alto nível. E isso seria o que ia diferir um do outro na carreira. Então seria um jogo muito legal de se assistir. Seria mais espetacular o Brasil ganhar, né? E o Messi e o Cristiano Ronaldo estão empatados de melhor do mundo. Imagina se o Neymar entra na fila e fura os dois. Se o Brasil ganhar, o Neymar vai ser eleito o melhor do mundo. Eu penso isso completamente. Mas você imaginou isso? Isso é muito bonito, hein? Até porque a FIFA não tem critério pra... O título define o melhor do mundo. Sim. Então, o Cristiano Ronaldo pode ser o artilheiro do ano, mas se o Neymar ganhar a Copa, ele vai ser o eleito. Por mês também lá a FIFA contada, né? Eles contam, por mês, como você vai dar resultado. Também. Então, o resumo é que a Alemanha vem como um time mais consolidado, mas o Brasil vem como um time que voltou a crescer, renasceu, né? E o Brasil acordou. no Cafungo. E a gente começou a falar sobre a lesão do Neymar e chegamos à questão da seleção e tal, mas sobre uma coisa um pouco mais recente, agora na terça-feira, passa o PSG ou não passa? Não. Eu acredito que não também. Não. Nem isso o Neymar estivesse. Inclusive, eu acho que perde o segundo jogo. Acredito que o Real Madrid tem alguma coisa com a Champions League, porque no Campeonato Espanhol não via bem, não conseguia ganhar. O Barcelona conseguiu uma vantagem de 19 pontos numa rodada. Sim. Acho que foi na rodada 25. Mas com a UEFA Champions League, o Real Madrid conhece bem, né? Eu tô que tem 12 títulos, 12 orelhudas. E a vantagem já tá feita, né? Sim. Então é segurar o placar. Acredito que o Zidane vai saber lidar com isso. E o Real Madrid é copeiro, cara. O Real Madrid é copeiro. Ele gosta desse tipo de competição. Copa do Rei também, tem muita Copa do Rei. Pro Paris Saint-Germain passar de fase, teria que jogar muita bola. E o time do Real Madrid tinha que estar assim, no pior dia, porque eu não consigo ver o Real desclassificado hoje pelo PSG. Não depende só da boa atuação do PSG, né? Até porque o Di Maria seria um ótimo substituto, é um ótimo jogador, mas mesmo assim falta história, né? O que o PSG ganhou, o que o Real Madrid ganhou? Isso. É a questão que o Real Madrid tem uma coisa com Copas. A camisa pesa. A camisa pesa. E pesou no primeiro jogo. Pesou muito. E o maior problema com o PSG é, além da vantagem que tem que ser tirada, é contar com o gol do Cristiano Ronaldo. Porque uma coisa que é certa nesse jogo é que vai ter um gol do Cristiano Ronaldo. Eles têm que jogar contando que o jogo tá 1-0 já. Se o Thiago Silva jogar, vai ser 3-0 Real. Eu acho que dá 2-0 Real. Vocês acham que a vantagem que foi feita pelo Real Madrid tem muita, ou quase total... Culpa do técnico? Culpa do técnico? Eu acho que não. Eu acho que tem muita, total não. Pra mim, não achei prudente fazer a substituição de tirar o atacante e colocar um lateral no momento do jogo. Porque era o momento do PSG. E eles tiraram pra garantir o empate. Tá muito bom, mas ainda tinha 20, 30 minutos de jogo. E é aí que o Cristiano Ronaldo não se torna só um jogador de futebol, mas o melhor atleta. Então, ele não sente físico, ele não sente pancada. E ele continua jogando como se fosse o primeiro minuto. Então, a substituição pra mim foi que pesou. Talvez, ainda acho que o Real Madrid teria ganho de 2-1, ou talvez empatado 2-2, algo do gênero. Mas o Madrid não ia sair perdedor aqui. O técnico não foi... Não acho que tenha sido prudente. Vocês? Eu acho que a postura que ele deixou, né? Ele deixou o time com uma cara... Ele quis deixar o time com uma cara mais defensiva. Sim. Né? Ele quis povoar o meio campo, porque o Paris Saint-Germain não tinha muita gente no meio campo. Jogou o Daniel pra meia e jogou o Munier pra lateral direita. Pra dar mais toque de bola, mas, você tem o Cristiano Ronaldo do outro lado, cara, e é impossível. É impossível. Mas o PSG não tá acostumado a se defender. Sim. Olha a Liga Francesa. Claro que não. E ele quer fazer uma coisa que o PSG não faz. Jogou como time pequeno. O PSG é o mais forte. Jogou como time pequeno. Pensou pequeno, na verdade. Pensou pequeno porque só joga contra times pequenos, Exatamente. Né? Então. Foi o retrato de como ele treinava o Sevilha. Sevilha foi 2 vezes campeão da Europa League. Daquele modelo, jeito, desse jeito, fechadinho. Contra-ataque, só que quando você pega
um Real Madrid, não é bem assim que funciona. Né? O PSG tem muito mais time do que o Sevilla tinha pra conseguir sustentar uma proposta de jogo. O PSG, só deu Real Madrid no primeiro tempo, mas no segundo tempo, nos 25 até os 30 e poucos, só dava PSG. O PSG tava comandando o jogo, tava jogando como time grande, com Neymar, Mbappé, Cavani. Apesar do Neymar não estar numa noite estrelada... Mas ele tentou muito. Teve a proposta, e aí de repente ele pensou como pequeno, pensou como Liga Francesa e recuou o time, como se fosse o Sevilla, entendeu? Como se fosse o Las Palmas jogando contra o Real Madrid. Sim. Então, ele pecou por esse pensamento, na minha opinião. Acho que isso talvez tenha custado a classificação. Seria mais fácil buscar uns 2-1, que talvez eu acho que deveria ter sido. E vocês? E tinha muita condição de ganhar o jogo, sim, o PSG. Muita. E vocês? Pra mim, a tirada do Cavani foi essencial pro Real Madrid conseguir a vantagem. Porque não tem explicação nenhuma você tirar um dos melhores trios de atacantes do mundo, tirar o Cavani e colocar o Meunier. Ou então meteu o Mbappé de centroavante, ele ficou perdido. Nem o Daniel Alves. Daniel Alves de ponta, ele foi deslocado para jogar de ponta e não deu resultado. Ele ficou no meio de campo. Me pareceu um pouco até perdido na posição. Cada hora ele estava num lugar, né? E pra mim, a grande culpa dessa vantagem é do Naemer. Não parecia algo planejado, né? Isso. Não parecia ser, plano B. Não pareceu. Pareceu um improviso muito infeliz, né? Sim. Completamente. Vamos com esse assunto de PSG, Real Madrid, times Champions League. Vamos falar de Libertadores, né? Mas vamos falar primeiro sobre os times europeus. A gente já tá na Europa mesmo. A viagem é muito cara pra cá. Então vamos fazer uma só. A gente vai ter que voltar pra lá caso a gente faça isso. Então, vamos falar sobre o resultado da semana. O City ganhou de 3-0 do Arsenal. E o Gabriel Jesus voltou da lesão dele. Uma lesão um pouco séria que me preocupou. Sim. Conseguiu se contundir nos últimos dias do ano. No último dia do ano, foi dia 31. É muito azar, cara. E eu fiquei pensando... Porque o Agüero é o maior artilheiro da história do Manchester City. Voltou agora, conseguiu a posição de volta. Tá fazendo gol de tudo que é jeito. Fazendo muito gol. Ele faz gol de tudo que é jeito. Aí a questão é, o Gabriel Jesus recupera a função dele ou perde a função dele? E na seleção, você acha que talvez essas coisas, essa ausência dele no jogo, pode prejudicar a vaga dele como titular na seleção? Eu acredito que no Manchester City é um pouco mais complicado. Até porque, além do maior artilheiro do Manchester City, o Agüero é o maior artilheiro da Premier League não europeu. Ele já tem um destaque lá na Inglaterra, no City, tem uma história, foi campeão inglês com o City. Mas agora, na seleção brasileira, acredito que a vaga dele já tá garantida. Tá garantida. Não, garantida sim, mas como titular? Sim. Apesar do momento do Firmino? Até com o momento do Firmino. Eu ouvi muito essa semana um pessoal falando que colocaria o Gabriel Jesus mesmo com 50% e não colocaria o Firmino. Eu já acho aí que tem uma discussão. Porque pra mim, com 50% do Gabriel Jesus, eu colocaria o Firmino. Com certeza. Sim. Tem uma coisa que o técnico, ele tem o seu jogador de confiança. E o Tite tem vários jogadores de confiança dentro do time titular. Renato Augusto, Alisson, Paulinho. Jogadores contestados, Paulinho. Paulinho estava na China e hoje é um dos jogadores mais caros do mundo, né? E o Gabriel Jesus é um dos homens de confiança do Filipão. do Tite. Como o Firmino também é. Então, acho que se o Gabriel Jesus tiver 50%, o Firmino joga fácil. Ele diz... Eu vi ele falando em uma entrevista que Tite? ele não tem... O Tite, isso. Ele não tem homem de confiança. Ah, ele tem, cara. Ele falou que não acredita nisso. Acho que isso é muito pra conservar o elenco. Porque Sim. se você fala que você não tem um... Tá nítido que ele tem. Você vai ter que jogador de nomeá-lo. confiança, Exatamente. você perde a moral com os outros jogadores. Então, Mas é muito claro que ele tem vários homens de confiança dentro do time. O Renato Augusto acho que é o maior exemplo. Sim, e que não tá em boa O fase. Renato Augusto tá jogando na China, cara. Pô, o Fernandinho, Paulinho também ele tá jogando muito bem. então, exatamente. O Paulinho O também Paulinho tava jogando. ascendeu, né? O Paulinho teve uma ascensão muito... O futebol dele triplicou de qualidade. Agora que ele foi É um dos convocado artilheiros do no time. Barcelona. Ele é no titular quase no Campeonato que Espanhol. indiscutível do Barcelona por conta da convocação do Tite. Ele não ia sair da China, ele não seria percebido pelo Barcelona se o Tite não tivesse colocado ele pra jogar e tivesse dado certo. E o Alisson, que foi extremamente contestado quando ele começou a jogar. Na época também eu me perguntei, mas por que o Alisson? Ele é reserva na Roma, né? E por que ele é o titular da seleção? E hoje ele é o goleiro menos vazado do campeonato italiano. Hoje ele tá jogando muito. Sim. Você vê como o mundo é pequeno. Todas as defesas que ele faz são defesas bonitas, porque ele é muito bonito. Vou falar pra vocês, eu fui ver o jogo do Brasil e Chile, lá no Allianz Parque. E eu tava atrás do gol dele.
Meu, do treino, tava ele, o Cássio treinando. O Cássio é feio. Cássio é feio. Cássio é O Cássio feio. é feio. O Cássio é muito feio. E eu, como corintiano, ficava gritando pra todo mundo. Renato Augusto apareceu ali perto, porque eu tava muito perto. Eu comecei a gritar, volta pro Corinthians, não sei o quê. E olha, o Alisson é muito bonito. Ele já é bonito em foto, gente. De perto, o cara é bonito. Sou hétero, hein? mas ó... Você sua. Nossa. Eu olhava pra um amigo meu, o cara defendia ele. Não, defesa bonita tem. Eu falei, o Alisson, como é que faz defesa feia esse cara? A gente tava falando do City. O City fez 75 pontos em 84 pontos disputados. Isso dá 89% de aproveitamento. Caso o City faça 20 pontos nas próximas 10 rodadas, igualará o Chelsea da temporada 2004-2005, que tem 95,8% de aproveitamento. E vai como um dos favoritos pra Champions, vocês acham? Eu acredito que sim. Sim, pra mim sim. Diferente dos últimos anos que tinha o Pellegrini, tem o Guardiola agora. Então é Mas o time do Guardiola esse ano é muito bom. E é muito É bom. muito bom. Aleph, Vitor, outro Vitor. Pra mim sim, porque o time evoluiu muito dos últimos anos pra cá. Não acho que tem a maturidade de um Real Madrid, mas... Não tem a história do Real. Sim, mas disputa como time grande, joga como time grande. Você não vai ver ele tirando um Agüero pra colocar o lateral reserva. Botar o como que chama? O Walker, é Walker? Como chama? Não, o Walker tá no... O Walker tá no City. Então, joga como time grande. Também acho que não acho que seja o favorito, não acho que seja o segundo. Mas tá ali. Ganhar, não é surpresa, exatamente. Concordo plenamente. Então vamos dar agora um pouco... Agora a gente vai Agora a gente pode cá. voar, ou a gente pode continuar discutindo sobre uma coisa que... Sobre a Messi dependência do Barcelona. O Barcelona empatou agora, foi fora de casa, foi contra o Las Palmas e só deu, né? Eu não sei se vocês chegaram a assistir o jogo, mas se o Messi não existisse ali, o Barcelona, eu não sei se não só perderia aquele jogo, vários mas jogos. Será que perderia todos os jogos e não seria o que é? Todos não. O Messi, nessa temporada, ele tá endiabrado. Sim. Ele tá endiabrado. E tá impossível parar o Messi. Então, assim, várias partidas... Porque esse time do Valverde, eu não acho, tipo, nossa, espetacular o time pra ter tanta diferença na ponta. Só que o Messi decidiu vários jogos. Então, assim, acho que se o Messi não tivesse ali, o Barcelona não estaria com essa distância que tá hoje. Eu acho isso. Não é verdade? Você prestou atenção no meu comentário. Tava resolvendo problemas administrativos aqui. Você é um business, um cara Mas business. eu concordo que o Messi evoluiu muito da temporada passada. Essa temporada ele tá muito bom. Então vocês não acham? Eu acredito que o Barcelona tem uma Messi dependência. Pra mim ele tem Messi dependência sim. Completamente? Completamente. Ele não seria o que é hoje sem o Messi, o Barcelona? Não. Não, nessa temporada não. Não nessa temporada, é a história. Não. Não sei. Acho que historicamente não. Quando o Neymar chegou, não sei se vocês se recordam, teve uma época que houve uma lesão, o Messi se lesionou. Sim. E o Neymar acabou assumindo a posição de líder daquela equipe. Jogou muito. O Messi não fez falta alguma. Sim. Mas o problema é que é o Messi. Em qualquer time ele... É o camisa 10, é titular, decisivo. capitão. Então acho que você ter o Messi ajuda muito. Principalmente numa Champions League. Acredito que no espanhol o Barcelona tem equipe para ser campeão. Mas a Champions League acho mais complicado. E aí haveria uma Messi dependência. Se esse ano o Barcelona ganhar uma Champions League, acredito que seja muito pelo Messi. Porque tem vários jogos ele decidiu nessa temporada. Naquele time de 2011, era impossível parar aquele time. Acho que foi o melhor time que eu já vi na minha vida. Também. Nossa, aquele time era fantástico. Tipo, se tirasse o Messi, entraria qualquer um ali. Até o Cuenca. Sem quem é esse cara. Se o Romero jogasse lá. Não, Romero. Foi o gol 599 da carreira do Messi. E quem empatou o jogo do Las Palmas foi o Caleri. Oh. Nunca criticado pela torcida São Paulina. Não, mas realmente, nunca critiquei esse cara, velho. É um deus. Falando em São Paulo, vamos fazer a nossa viagem? Vamos só dar uma acrescentada. Antes disso, o Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid no final de semana. Jogaço. O Atlético de Madrid é o vice-colocado do Campeonato Espanhol. E o Griezmann voltou a jogar bem, hein? Voltou a jogar bem. E a vantagem do Barça sobre os colchoneiros são de 5 pontos. Então, caso o Atlético de Madrid vence essa partida, aí teremos um campeonato. Porque por enquanto ainda não... Não, na Inglaterra já está decidido, por exemplo. Já está decidido. A Alemanha também. Sempre. Tá chato já. Vamos viajar todo mundo? Vamos.
Vamos viajar pra Libertadores, vamos falar sobre... Ai, não sei se coisa Libertadores. boa, mas coisa que todo mundo aqui sofre. Libertadores. Quem não tá participando da Libertadores... Eu não tô sofrendo, tô São dando Paulo, risada. Sofre com a Copa do Brasil, sofre com qualquer outra coisa, porque Tá sofrendo brasileiro até sofre. Sofrendo até no Paulista, tá, Esse que é tá o resumo da complicado. coisa, porque se a gente for analisar essa primeira rodada, essa estreia de Libertadores mesmo, não a pré-Libertadores, Na prática foi ruim. foi muito ruim. Teve Na 3 prática foi empates, o Corinthians empatou 0x0, o Grêmio empatou, o Flamengo empatou, o Cruzeiro tomou um couro, tomou 4x2, perdeu também. E foi um jogo muito estranho, na verdade. Eu achei que o Cruzeiro conseguiria ganhar, mas não deu certo. O Santos também perdeu, 2x0. E o único brasileiro que venceu foi o Palmeiras. Venceu com uma expulsão completamente absurda e justificável. Baixou o UFC nele, baixou o UFC. Aos assim. 10, 12 minutos de jogo, que talvez tenha garantido. Eu vi uma foto que o torcedor do Palmeiras falou, pô, essa expulsão foi clara. Aí tem a foto dessa expulsão e a foto da expulsão do Jailson. E aí falando, nessa aqui não é tão clara. Acho que foi basicamente o mesmo lance. Eu acho que o René Júnior talvez tenha machucado mais do que o Bruno Henrique, pra ser bem honesto, falando sobre isso, falando sobre o derby que aconteceu, que o Corinthians acabou levando de 2x0 com um lance polêmico para uns, mas pros juízes e para todos os analistas não foi nada polêmico. E além de tudo, eu gostaria de falar, na verdade, sobre uma coisa. Gostaria de chamar aqui as pessoas que acompanham muito o São Paulo e que acompanharam a Copa do Brasil. Seguinte, o São Paulo ganhou de 2x0, 3x0? 2x0. Ganhou de 2x0. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Uma das 2 grandes contratações do São Paulo foi o Nenê e foi o Diego Souza. Os dois ficaram na reserva nesse jogo. Por nome, né? Porque acho que uma das principais também foi o Trellis, né? Não, por nome. Por nome, Completamente sim, por nome são eles. Diego Souza é o herói do Corinthians em 2012, naquele jogo contra o Vasco, ok. Cássio também tem seu mérito, mas enfim. O Alessandro, né? Que ajudou, fortaleceu. Exatamente, que quase entregou pro Vasco. E o Diego Souza e o Nenê, dois nomes muito grandes no futebol brasileiro na última década quase. Foram reservas e o São Paulo se deu melhor com pessoas que já estavam ali, com pessoas da base, talvez. E por quê? Tem sorte que tem 3 São Paulinos na mesa hoje. Discutem. A razão por isso é porque o Dorival não pediu o Diego Souza e o Nenê. Exatamente. Quem trouxe Diego Souza e Nenê foi o Raí. Então não tá relacionado na estratégia dele? Não, e também não tá no contrato que os dois têm que ser titulares. Sim, né? sim. Então é muito mais uma escolha do Dorival. E acredito que o time ficou mais leve também, porque você tem o Diego Souza, Cueva, Nenê. É um time são extremamente jogadores que não lento. voltam Bota o muito. Ganso direto também. Então. Se pôr o Ganso, Então colocar Marcos Guilherme, Brenner. Valdívia, Brenner são jogadores mais ágeis, mas que podem dar uma mobilidade maior para a equipe de São Paulo. O Dorival já disse que ele vai continuar com essa formação. Sem ele. Sem os dois. Com o Brenner. Com o Brenner e Valdívia, porra. Não, Valdívia joga muito. Valdívia é um mito. Pouco pica. Muito pica. E vocês não acham que essa postura do Dorival não pode causar um desconforto entre treinador e diretoria? Muito. Eu realmente acho que sim. Ele já falou, não pediu o Nenê. Eu não pedi o Nenê nem o Diego Souza. São Paulo não teve o ano passado não foi muito promissor. São Paulo não tinha tanto dinheiro assim. Gastou muito dinheiro com o Diego Souza e muito dinheiro com o Nenê. E contratou sem pedir, o técnico ter pedido. Acho que foi imprudência da diretoria. A diretoria talvez ela que controla, mas quem é o técnico é o Dorival. Então... mas você pode ter certeza que se não tivesse, ele ia estar pedindo jogador. E aí você sabe. O dinheiro gasto, acho que é à toa, talvez, pela parte do Dorival. O Dorival acredita nisso. Como ele é o técnico, então tem dado certo sem eles. Sem os que gastaram quase toda a renda que o São Paulo conseguiu arrecadar. Mas o Diego Souza, ele tava jogando de centroavante, cara. Eu acho que o jogador que mais vai se sentir desconfortável com isso é o Diego Souza. Sim. Porque ele vinha sendo convocado pelo Tite e agora ele foi para São Paulo para ter uma maior visibilidade e acabou indo pro banco. Tudo conspirou contra. E no esporte ele era titular absoluto e ídolo. Da torcida do esporte, né? Mas tudo conspirou contra o Diego Souza. Ninguém imaginava que o Firmino do nada ia ter um dos artilheiros da Europa, do campeonato inglês, e que o Dorival ia escalar ele de centroavante. Porque o Diego Souza centroavante é uma perca de qualidade do time. Pô. Ele não tá lá só pra empurrar a bola, né? Não, ele joga atrás do centroavante. Então, assim, o São Paulo perde muito com o Diego Souza de centroavante. Então não foi uma boa contratação, apesar a contratação de foi muito não ter boa. sido pedida. A contratação pra mim foi muito boa, as duas. Só que o Dorival não tá sabendo mexer. Acho que o esquema que o Dorival acha que pode dar certo, os dois não se encaixam. Vocês falaram a questão da velocidade deles.
Existe algum esquema em que os dois juntos conseguiriam se encaixar, na opinião de vocês? Sim. Eu acredito que se o Nenê jogasse mais por dentro, num 4-1-4-1, daria pra colocar o Diego Souza centralizado, dá pra colocar o Nenê e Cueva por dentro e abre as duas pontas. Podem colocar Brenner pelo lado direito, o Marcos Guilherme e o Valdívia pelo lado esquerdo. A questão é do Brenner conseguir se adaptar na Mas função. o Brenner, ele joga como centroavante, então ele Sim. pode alternar com o Diego Souza. É, uma boa. Talvez... Ele não tem aquela presença de área, porque ele é baixinho, Ele é ele não é baixinho. grande. Mas ele ele joga de centroavante, ele tem número de Gabriel Jesus na base. No Paulista ele fez 34 gols em 15 jogos. Muito gol. Jogando de centroavante. Então ele pode jogar de centroavante no profissional e alternar. O Gabigol era centroavante quando chegou no Santos e em vários jogos pela seleção ele foi colocado no lado. Então acho que não seria um problema para o Brenner também se adaptar. Exatamente. É muito bom, bem legal analisar isso, porque eu achei que eles teriam que ser meio que absolutos, titulares absolutos, e o time Por que nome, se é lógico. mexa pra eles jogarem. Como se tivesse, que nem a gente estava falando, alguma espécie de dependência, como o Hernanes apareceu ano passado. Achei que ia acontecer mais ou menos isso que Tem aconteceu. que cobrar da diretoria a estátua do Hernandes. É verdade, hein? Tem que cobrar da diretoria a estátua dele. Uma coisa que eu questiono é o do porquê da contratação, sendo que o técnico não pediu. Eu acho que, como o Raí é um ex-jogador, ele meio que se identificou com o caso deles, que eles estão um jogador mais de idade avançada. Se o Rogério Ceni tivesse ali também era a mesma coisa. É, O e aí Raí ele quis ajudar os caras e tal. Mas eu acredito que é muito mais para chamar a torcida pro lado dele. Porque você perde Sim. o Lucas Prato, você perde o Hernandes, você tem que ter duas peças para recompor o elenco. De nome, Então, duas peças de nome. Isso, colocar Diego Souza, trazer o Diego Souza e o Nenê. Livra a barra deles, o Raí entendeu? Já livrou a barra dele. É, Não foi por conta, talvez, da pressão da torcida, por conta do ano passado muito ruim? também. De, caralho, cadê contratação? Acredito que muito mais pela saída do Prato e do Hernandes do que, É. Do que- pelo que o São Paulo fez ano passado. Até porque eu acho que o Prato ano passado ele não foi tipo, nossa, o Prato, ele é um jogador fantástico. Não, pra mim o Prato em vários momentos ele foi grosso, ruim. Não jogou o que prometeu. Não, mas em vários momentos ele decidiu. Aí eu vi o Prato bem comprometido, pelo menos. Não, comprometimento Ele você é. não pode, você não podia, você podia cobrar dele. Mas em vários momentos faltou assim, fala, como é que esse cara não dominou essa bola? Como é que ele isolava? Ele isolava um monte de chute, cara, assim, mas ele tinha identificação da torcida por causa que ele se doava em todo jogo. Acho complicado, você contrata um atacante para ser comprometido. Exatamente. O atacante, ele é contratado para fazer gol. Se Não for- adianta você colocar o atacante e botar ali para marcar, Exato. se não fizer o gol. Por isso, Não, pra sim. mim, a passagem dele não foi boa no São Paulo. Sim, ele não pode ser só comprometido, ele tem que marcar gol. Eu acho que ele tem muita qualidade pra Muita ser qualidade. um coisa. Mas eu não sei o que aconteceu com ele que... Parece que o jogador veste a camisa de São Paulo e fica ruim. Não é verdade? Eu tenho essa impressão. Maxwell saiu de São Paulo, não jogava, tá no Grêmio e foi campeão. O Michael, Aí é pô. triste. O Michael, o volante, pô. No caso de atacante comprometido, no Corinthians funciona. É verdade. Não, no Corinthians funciona, é impressionante. O Romero. O Romero é um baita do jogador. Vai botar ele no São Paulo. O Romero, ele não tem muita técnica, ele só é muito esforçado. O Corinthians pede, a torcida do Corinthians também pede é um bem time ruim. muito raçudo, que dá carrinho. Tanto que os É da ídolos história são do Corinthians, Gamarra, Gil, sabe, Ralf. São ídolos de pessoas que realmente chegavam, davam entrada e não tinha bola perdida. Isso é um pouco diferente no São Paulo. Eles priorizam a técnica, que faltou um pouco no Prato ano passado. Então, mas eu acho que eles têm que sair um pouco dessa, né, de soberania, que é essa política Sim. do São Paulo. Isso Tem daí, que ter isso daí é coisa de, pé no chão, né, folclore de torcedor, isso daí não perde. Isso aí tem que... Isso daí Acabou, não velho. perde, não perde. Toda vez que perde é três mundiais, 3 Libertadores. Tem que Exatamente, ter mais é. humildade. Sim. Não, mas isso daí é folclore de torcedor, nunca vai perder. Igual o Corinthians. Difícil Fala perder. assim, se vai ficar na técnica de toquinho pra lá, fala, não, o time tem que ser raçudo, tem que ser... Entendeu? Não É dá porque certo, a parece que não dá torcida certo. gosta do time com raça. Exatamente. Sim, pode perder na técnica, mas dá carrinho É. e luta até a última bola. É. A torcida gosta disso. Quando o Prato saiu, eu fiquei de boa. Eu acho eu que fiquei deve ter triste uma com a saída mista do entre essas duas Gilberto. coisas. Sim, o mesclar sempre Eu fiquei é muito mais bom. triste com a saída do Gilberto, cara. Não entendi essa do O Gilberto. Ó, agora são 10 horas e 23 minutos. Vamos abrir o último quadro, que é o quadro que estamos formulando ainda, que é um quadro de bolões aqui entre a gente. Não decidimos o nome, não vamos Vamos falar ficar, nada vamos ficar aqui. devendo da Libertadores, né? Vamos ficar devendo um pouco da Do Vasco. Libertadores. Deixa eu fazer uma dentro aqui do Vasco, né? O Vasco joga semana que vem
contra a Alaú, Universidade de Chile, né? Em São Januário. São Januário. Certo, tá vendo aqui? Vamos falar sobre o que vai ter agora essa semana. Vai ter clássico, vai ter Santos e Corinthians. O Santos sem o Gabigol. Gabigol que fez 4 jogos, 3 gols. Infantil. Foi suspenso de maneira infantil. O Gabigol vai fazer diferença no clássico? Ou não? Faz, muita. Faz. O clássico vai ser no Pacaembu. Decisão. Hã? Unânime decisão. Vai fazer falta. Eu também acho que vai fazer muita falta. Ele só não faz falta na Europa. Isso não. Não porque o Gabigol é um cara que precisa ser mimado pra jogar bola. Sim, Se ele não se adaptar ao ambiente, ele não joga, ele não faz nada. Muitas vezes na Inter de Milão, se ele não entrava, teve um jogo que ele saiu no meio, tipo, o técnico queimou a terceira substituição, ele foi pro vestiário. Largou o time no meio do jogo lá, falou: não vou jogar mesmo, vou descer. Aí, agiu como jogador de base. então ele precisa ser mimado pra conseguir jogar. Não Na Europa seria não deu. isso uma falta de maturidade? Com certeza. Completamente. Mas isso daí vem da base. Hoje os jogadores da base já saem ganhando do Brasil 80 mil, 800 mil, sei lá. Né? Então, ou seja, vamos falar de um jeito curto e grosso. Eles são mala. Sim. Eles são mala, desde a base. Já sai daqui mala. E pra não ser muito confusa a questão do bolão, vamos só fazer bolão de quem ganha ou perde, não placar, porque a anotação ia ficar muito complicada. Então vamos lá. Muito Luiz pra tua Henrique, cabeça. Santos e Corinthians. Santos e Corinthians, o jogo é no Pacaembu, mando do Santos. mando do Santos. Vai ser 1-1. Então, empate. Empate, né? Ok, empate. Nossa, é verdade, Felipe. Giovanni, não, tudo bem. Giovanni, tudo bem. Eu aposto 2-1 no Corinthians, porque o Santos me decepcionou muito na estreia da Libertadores. 2-1 Corinthians, ok. Vitor Morales. O manto é do Pacaembu do Santos, só que o Corinthians com o Pacaembu é quase um manto, toda vez que vai jogar mas lá. só que vai ter só a torcida do Santos lá também, né? Tem a que- torcida única. Vale ressaltar 300 pessoas. Isso não. A Mais questão ou da torcida menos. única não influenciou naquele resultado de Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. Não, mas no resultado aqui, eu também acho que vai ser 2-1 ainda. 2-1 pro Corinthians. Ok. O Giovanni tinha falado primeiro que eu, mas... Não, tudo bem, Eu vale tinha repetir pensado. aqui. E Aleph, Acredito no empate também. do empate, mas por Isso. quanto? Vamos diferenciar então. 1-1. 1-1, ok. Isso. Não Não diferenciou. E o Vitor? Eu também vou no empate de 1-1. Vai no empate de 1-1, ok. É louco. Ó. E você, Henrico Ziotti? Érico, vulgo Érico. Pra mim, Só pros íntimos, ó, pros clubistas, do meu Não, lado você- clubista... Você não é clubista, aqui você é o um meu lado- jornalista. O meu lado clubista é 3 vira 6 acaba pro Corinthians. 7-1? Será que A volta é 7-1, mas eu vou colocar 2-0 Corinthians, tá no momento melhor, acabou de ganhar um Eu clássico. falei 2-1, taticamente, mas clubismo é 3-0 com gol de Romero ainda. Hat-trick do Romero. É. Ok, vamos para o próximo jogo. Palmeiras e São Caetano, sem placar, sem goleadas aqui. Unânime do Palmeiras? Alguém acha que São Caetano ganha? Sim, lógico, Palmeiras. Ok, então eu nem vou anotar, porque a gente vai lembrar caso todo mundo aqui perca. Linense e São Paulo, fora de casa. Putz, vai ser 0-0. 0-0, empate também. Você só empata, você é muito... Eu sou muito em cima É, do muro. Mas, em cima do muro. é lógico, se for clubista é 2-0 São Paulo. Não, sem clubismo aqui. Mas, mentira, apaga. Apaga, ok. 2-0 São Paulo. 2-0 São Paulo, tudo bem. Eu esqueci que o Diego Souza e o Nenê não vai jogar, então vai ganhar. Giovanni, quanto? 1-0 São Paulo. 1-0 São Paulo, ó. O clubismo tá atacando, viu, gente? Não. Clubismo tem cura. Souza jogasse. Não, tô brincando. Ia São Paulo realmente é o favorito pro jogo. Vitor Morales. 1-0 Linense. 1-0 Linense, gostei, muito Jogo bom. difícil, hein? Eu vou pro 3 vira 6 acaba pro Linense, vocês me seguram. 1 a 0 Avante pro Linense, avante, né? Desde É. criança. Aleph, quanto? 2-1 Linense. 2-1 Linense. Caramba, ninguém é São Paulino isso aqui mesmo. Vamos ver. Tem que ser honesto aqui. Aí agora ele vai falar que é vitória. E o Vitor? 2-1 São Paulo. Olha lá, tá Ó, vendo? Ó o clubismo atacando aqui, gente. O clubismo tem cura, viu? Tem polícia Ó, eu aposto que vai ser 1 a 0 pro São Paulo, viu? Aí, Vou ser bem honesto. Aqui você é um jornalista. Não, é porque o Linense também, o São Paulo tá confiante. É. E vamos para agora. Vamos parar agora. Vamos agora para o grande clássico, que eu acho que Santos e Corinthians. Santos e Corinthians é um grande clássico, mas acho que não consegue passar a dimensão de Flamengo e Botafogo Cala que a vai ter boca. agora. Fala isso não. Não acho. Flamengo também é uma torcida muito isso grande, Botafogo também. Não, Botafogo tem Botafogo mais nem torcida. Botafogo é igual o Santos. É tipo, o E Flamengo. o Flamengo é pau a pau com o Corinthians. É mesmo- Então, no é fim o das mesmo. contas, dá mais gente vendo esse jogo do que o jogo do Corinthians, entendeu? Até porque o Asilo não tem TV tão tarde assim. É verdade. Mas é um jogo que, assim, é marcante, sabe? A gente tem todos os Flamengo vai dados time aqui. titular? Será? Você São Paulino. Você é flamenguista, vai com o time titular? Flamenguista. Acredito que vai usando Misto. a mesma estratégia contra o Fluminense, que perdeu de 4-0. Ixi, se for com a mesma estratégia, então ferrou. Então, Mas vai com um time misto.
Putz. E eu acredito numa vitória do Flamengo. Vitória do Flamengo. Isso. Ok. Vou Empate. anotar. Posso falar o placar também? Pode falar o placar. 2-0 Flamengo devido a quê? Eu acredito que, mesmo com o time misto, o Flamengo tem um time melhor que o Botafogo. Depende, eu quero ver esse misto aí. O misto tem que ver como isso vai funcionar. Vinícius Júnior vai jogar? Provavelmente. 3-0 Flamengo. E na última Fora os partida, ameaças. que foi na semifinal do Guanabara. da Taça Guanabara, Tudo bem, tudo da bem. Taça Guanabara, o Flamengo assim dominou o jogo os 90 minutos. O Botafogo sim. titular. era o Era titular, titular, era então. 100% titular. Mas você vai na vitória. Vitória do Flamengo. Então vamos lá, Luiz Henrique. Pode anotar aí, 2-1 Botafogo. 2x1 Botafogo. Giovanni. 2-1 Flamengo, igual no Guanabara. No Guaguá. No Guaguara. É um nome muito ruim pra falar isso daí. Ok. Do quanto? 2x0? 2-1. 2x1, ok. Pro Flamengo, ok. É. Vitor. 3-2 Botafogo. Nossa, 5 gols. O jogo vai ter. Ousado ele. Vai deixar os, Ok. os velhinhos, vai ter. O Aleph falou 2x0 pro Flamengo. O Vitor, Eu vou de 1-0 Flamengo. 1x0 Flamengo. É, placar. E você, Henrique Ziotti? Putz, cara, eu vou de 2x2. Que eu acho que os dois times estão indo muito bem e o Flamengo perde um pouco na questão de estar indo com time misto, sabe? Mas mesmo assim é um clássico muito importante pro Brasil, o Carioca, né? E, por exemplo, vamos falar aqui uns dados, tem 363 jogos e são 110 vitórias do Botafogo contra 130 do Flamengo, são só 20 de diferença. Então vai ser um clássico muito disputado e muito bom de se ver também. Espero que não tenha nenhum problema, não vai ter por conta das torcidas e tal, mas vai ser muito legal de se ver. Bom, agora são 10h30, vamos encerrar o programa aqui. Não perde o ônibus, né? Não, para não Ô, perder Henrique, os ônibus. só pra finalizar, final de semana tem Borussia Dortmund e Leipzig. Jogaço. 3-0 Onde? Borussia, eu não torço Borussia. Onde? No Signal Iduna Park. Ok. Deixar aí detalhe, né? É o segundo contra o terceiro, não é? Isso, não, segundo contra o sexto colocado, mas a diferença... Quem que é o sexto? É o Leipzig? É o Leipzig, mas a diferença são de 3 pontos. É. Agora, se você pegar Confronto a diferença... direto. Oi? Confronto direto. Confronto direto, já que o primeiro colocado é o Bayern com 19 pontos na frente do Borussia. É muito então, ponto. Vai ter muita É um cerveja. campeonato à parte. Sim. Então vamos encerrar aqui. Agradeço a todo mundo que escutou aqui o Pendurados, nosso programa piloto. Vai ter outros quadros, vai ter alterações. Gostaria que todos aqui se despedissem aqui. Eu queria falar uma boa noite pra vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tem UFC amanhã. Isso aí, obrigado. Caralho, é verdade. Nota Fiscal Paulista. Doe seus cupons para a Devirp. O que significa a retirada da trava de 7,5% para o cálculo dos créditos dos cupons válidos somente para as entidades